Marcos Antônio, seguinte, qual que é a ideia, né? Vamos trabalhar um pouquinho desde o início. O Flamengo quer a contratação do Marcos Antônio, ponto. O São Paulo não quer fazer negócio com o Marcos Antônio agora. E aí, o São Paulo, nas tratativas, tem deixado claro que não quer fazer uma negociação com o Marcos Antônio agora, que ele é inegociável neste momento. E aí, já vetou, tá? O Marcos Antônio, eu posso garantir para vocês que nessa janela do meio do ano, o Marcos Antônio não sai. Tá? Não sai. Beleza? Não sai. A ideia agora do Flamengo seria, como eles conversam com o staff do Marcos Antônio, o staff do Marcos Antônio, eles têm a informação de que o Marcos Antônio recebe sondagens do futebol europeu para uma janela do meio do ano, o Flamengo pera, deixa eu ver se eu entendi. Então, o São Paulo está segurando agora, porque ele não quer vender para mim, ele vai vender no meio do ano para a Europa. Então, o que o Flamengo quer fazer? Vamos aqui acertar uma preferência de compra, tá? E aí, nesta preferência de compra, você vai ter que me avisar quando você quiser vender o Marcos Antônio para qualquer outro clube, porque aí eu posso cobrir. E aí o Flamengo se blinda do São Paulo querer negociar o Marcos Antônio com a Europa e não com ele. Só que o São Paulo tem alegado internamente, pude conversar com algumas pessoas e me falaram, cara, a gente não vai vender o Marcos Antônio, ele é inegociável. É só para o Flamengo ficar quieto. Porque quando a gente definir que quer vender o Marcos Antônio, a gente comunica a eles. Então, a gente dá meio que um basta neles e fica com o Marcos Antônio tranquilo aqui. Então, seria mais ou menos nesse cenário, neste modelo, nessa ideia. E é isso, entendeu? E aí, qual que é, do que eu tenho de informação? O São Paulo, neste momento, quer dinheiro para uma possível preferência de compra, só que o Flamengo possivelmente quer os jogadores nesse negócio. E aí me vem de novo a possibilidade do Alan entrar nisso. O São Paulo não quer mais fazer negócio pelo Alan. Tá? O São Paulo não quer fazer negócio mais pelo Alan. Só que o Flamengo vai ofertar isso ao São Paulo. Eu te empresto o Alan, pago parte dos salários dele, te empresto até o final do ano, e você me dá a preferência do Marcos Antônio. A gente faz aqui um meio a meio, eu pago 50% do salário dele, você paga 50%, e aí o empréstimo até o final do ano, a gente põe uma opção de compra e você me dá a preferência de compra aí do Marcos Antônio. Então seria mais ou menos desse quesito. Em um primeiro momento, o São Paulo quer grana. Tá? São Paulo quer grana. Então é mais ou menos isso aí. Beleza? Pelo que eu entendi do lado do São Paulo, é mais uma ideia do Flamengo do que algo concreto, pelo menos neste momento. Tá? O Gabriel Sassara tá falando aqui, o Flamengo tá larico, igual aqueles caras que ficam mandando mensagem na DM da nossa mina. Na verdade, o que é mais o que o Flamengo, o que tá acontecendo? O São Paulo é casado com o Marcos Antônio, sabe? Marido e mulher, ali, estão ali, casados, bonitinho. E vocês têm um bom relacionamento, por quê? Porque vocês estão prosperando juntos e crescendo juntos. Vamos lá. Vocês têm uma renda de classe média, entendeu? Aí tá vindo um cara que tem uma grana maior e tá só aqui, eu não vou, eu quero a sua mulher, só que eu vou te respeitar, eu só vou querer com a sua autorização. E eu pago ainda, faço uma vida aqui de luxo para vocês. Pago aqui para vocês. Só que o amor e a fidelidade desses dois está sendo tão grande que eles não querem se acabar por dinheiro. Então é mais ou menos nisso. Aí o que o cara tá querendo? Eu vou baixar o nível dessa live. Aí o que o Flamengo quer? Seguinte, se um dia você quiser que a sua mulher para outro, a preferência é minha. Então aí você me dá a preferência. É mais ou menos isso que o Flamengo quer, pô. Entendeu? Acho que eu fui demais, acho que eu fui longe demais, não. Acho melhor ficar quieto. Elis Teixeira, comenta qualquer coisa para depois eu sair dessa parada aí. Eu achei esquisita essa sua comparação aí, mas tudo bem, né? Eu tava muito claro na minha cabeça a ideia, mas quando eu comecei a falar, não
Eu achei meio esquisita, mas eu falei assim, eu não vou falar nada, né? O cara tá me cortando aqui direto, né? Eu acredito o seguinte: será que o Flamengo, se de repente, vamos supor, que o São Paulo receba uma proposta, de 50 milhões de euros, o Flamengo vai querer cobrir? Acho que não, né? Na verdade, eu acho que isso daí é mais para inglês ver do que qualquer outra coisa, porque é mais ou menos a história lá do Arias, né? Que o Palmeiras acabou de contratar. O Fluminense tinha a prioridade da venda, né? Então o Palmeiras fez lá os 25 milhões de euros lá para o time lá, e aí o Fluminense tinha a prioridade no Brasil. O Palmeiras está dando 25 milhões, vocês cobram? Claro que não ia cobrir, né? Aí o Palmeiras ficou. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vejo problema com esse tipo de coisa, não. Se fizer, tá tudo tranquilo. O Flamengo tá podendo mesmo, tá com dinheiro, né? Só não tá jogando bola, né? Porque tá ruim, ó, perdeu a Supercopa, perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo no Brasileiro. Lá no Campeonato Carioca também jogou com o time sub-20 e deu com os burros na água, tá tendo que jogar com o time titular agora. Então vamos ver, né? O Flamengo também está ostentando demais para pouca, sabe aquele rico que quer ficar ostentando, mas também não está com tanta grana assim. Quer dizer, grana até eles têm, mas eu acho que o problema maior ali como se fala, administrar o ego dessa galera, porque você contratar muito jogador também, estrela, tem esse problema, né? Muito ego no time, né? Por exemplo, tem muito jogador ali que quer ser titular e está sendo reserva. Como que você controla isso? Tô achando até que o Felipe Luiz está perdendo um pouco a mão ali do grupo. Não sei se você concorda comigo. Eu tô nem aí, porque... Não, Dani, tudo bem. Eu também quero que se lasque, mas é o que eu tô falando. Sacanagem, eu também acho que tá meio estranho lá pelos lados do Morumbi, do Maracanã, essa história do Felipe Luiz. O pessoal tá falando que minha imaginação tá meio fértil. Eu tentei ali. Até o Matheus vai por um lado legal, o Matheus Valls, que é membro do canal. Basicamente São Paulo, Flamengo e Marcos. O Flamengo tá ofertando ao São Paulo e o Marcos Antônio um relacionamento não monogâmico, entendeu? E aí depois vira ali um relacionamento fechado só entre... Pô, sei lá, eu já me perdi legal. Eu acho que você poderia ter tentado fazer essa analogia com um carro, cara. Um carro acho que seria perfeito. Né? Era melhor, né? Você tem um carro que o cara gosta, vamos supor, você tem um Maverick, que é um carro antigo que o pessoal... Não, deixa comigo. Vai. Você foi bem. Vai, vamos lá. Basicamente, você tem um carro, né? Vamos colocar aqui um carro maneiro. Você tem... Não, eu gosto do Corolla. Você tem um Corolla, entendeu? Corolinha, pô, maneiro. E aí, você não quer vender o Corolla, porque, pô, você vai trabalhar com Corolla, você gosta do seu carro, e ele tá inteirão, e ele é um bom carro, o Corolla. Só que aí, chega um amigo seu e quer comprar o seu carro, só que você não quer vender. E aí o cara tá falando, pô, mas eu quero o seu carro. Você fala, pô, mas tem tanto Corolla por aí, porque você não vai atrás de outro Corolla? Só que ele quer o seu Corolla. Entendeu? Porque o seu tem um banco diferente que você colocou, personalizado. Você deixou o seu Corolla personalizado. Ninguém pode ter esse Corolla. E aí, basicamente, o Flamengo tá falando, um amigo seu chega e fala, beleza, tu não quer vender agora. Uma hora tu quer vender. Então faz o seguinte, eu te dou aqui uma graninha, ou eu vou pegar aqui uma motinha que eu tenho, te dou a moto. Aí você é obrigado quando você quiser vender esse Corolla, tu vai vender para mim. Fechou? Então é mais ou menos isso. E aí, nesse caso, a moto é o nosso querido Alan, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eu quero saber de vocês nos comentários, tá? Agora melhorou, né? Agora eu fui bem. Melhorou, é que eu tô dando uma risada aqui do comentário do Epifânio. Não, agora foi, né? O caso... Olha, deixa eu ficar quieto. Né? Eu ia comentar, para trazer esse comentário, mas deixar para lá. Então é mais ou menos isso aí, entendeu? É mais ou menos isso aí que está acontecendo entre Marcos Antônio e Flamengo. E o São Paulo não quer vender, meu irmão. E aí, eu deixei até uma enquete aí nos comentários, se o Lídio Teixeira quiser colocar na Fute Mais também, para a gente... Se essa preferência de compra
do Marcos Antônio viesse em contrapartida ao Alan, com o Flamengo pagando parte dos vencimentos. O que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa? O salário do Alan no Flamengo está mais ou menos 850 mil. Tá, eu tô contando isso sem as luvas, porque por empréstimo, normalmente os clubes não pagam luvas quando o jogador é emprestado. Então aí, vamos lá, 400 biruliros pagando de salário para o Alan, empréstimo até o final do ano, aí põe lá uma opção de compra de 4 milhões de euros, e aí o Flamengo tem a preferência de compra do Marcos Antônio. O que vocês acham? Quero saber de vocês aí se vocês topam isso. Lembrando, tá, que tudo ainda está numa ideia inicial. Tá, o lado do Flamengo, e eu tô com uma boa fonte lá do Flamengo, desde o início das tratativas lá do Alan, que eles estão assim no otimismo muito grande. Eu sempre trouxe aqui, eu falei, o Flamengo tá muito otimista, tá otimista até demais para contratar o Marcos Antônio, e o lado do São Paulo tá totalmente frio. E aí dessa vez também o lado do São Paulo diz que tá negociando, que aliás, que tem esse interesse do Flamengo, só que pelo menos por hora o São Paulo ainda quer esperar um pouquinho para entender todo esse cenário, quer entender se de fato vai fazer algum sentido essa possibilidade. Então eu quero saber de vocês. Eu vou dar a minha opinião, e aí eu quero que o Uribe Teixeira também comente. Cara, posso ser sincero, eu não faria esse acordo. Porque o Alan, por mais que o Alan tenha por 400 mil, que é uma aposta, eu não acho ruim. É que o problema, na minha visão, é que eu preferia dar chances para o Hugo, para o Jordan, do que propriamente ter o Alan. Não sei vocês. E acho que se fosse para trazer um volante, o Alan é volante, eu preferia um jogador que fosse um 5, não um 8, como é o Alan. Eu também não acho ele horroroso, tá? Eu vejo muita gente tá falando, o próprio Gilmar, outras pessoas aí estão falando que ele é muito ruim. Eu não acho ele horroroso. Eu acho que no Flamengo ele foi horroroso. Acho que ele foi horroroso. Mas no Galo ele foi bem, no Flu ele foi bem, mas eu não faria essa aposta. Enfim, o que você acha, Uribe Teixeira? Não, é mais ou menos o que você falou. O Crespo e a comissão técnica têm pedido realmente um volante de marcação, que não é o caso do Alan, como você falou. O Alan é um 8. O Alan seria mais um jogador da mesma característica do Bobadilha, da mesma característica do Danielzinho, do próprio Marcos Antônio. Seria um jogador para jogar nessa posição, não para jogar atrás ali, fazendo a proteção dos zagueiros e também a cobertura dos laterais, que é o que o Crespo precisa. Eu até acho que o Crespo ele não muda esse esquema de 3 zagueiros e jogar com os 3 segundos volantes, né, que é o que ele opta sempre, porque eu acho que ele não tem esse cabeça de área. Infelizmente o Pablo Maia não está jogando bem, não está conseguindo voltar a jogar bem. O Luan está voltando agora, a gente não sabe. E mesmo o Jordan e o Hugo que você está falando, também não tem muito essa característica de marcação. No time sub-20, quem tem essa característica é o Matheus Ferreira, mas ele nem subiu o Matheus Ferreira ainda, então também não sei se ele vai testar. Então, acredito que o São Paulo deva realmente procurar um cara, um volante de marcação no mercado. Mas eu não acho que esse Alan seja esse jogador. E é isso que você falou, né? Acho que o salário dele é muito alto, acho que o custo-benefício acaba não compensando para o São Paulo. Eu até faria o acordo aí do Marcos Antônio, eu não tenho problema desse negócio de deixar a prioridade para o Flamengo comprar. O Flamengo pode ter prioridade, mas não oferecer o Marcos Antônio. Eles têm jogadores lá no elenco deles que eles não usam, que para o São Paulo seriam mais úteis, né? Então, de repente, não é que eles não usam tanto, né? Que seriam mais úteis para o São Paulo até do que o Alan. Eu não gosto desse Alan, quando na realidade o São Paulo começou com essa conversa, falei, puta merda, sempre, não sei, não gosto muito dele, acho que é um jogador que arruma muita confusão, acho que eu acho que o custo-benefício não vale a pena, acho que o salário é muito alto, e não é um jogador que vai chegar e vai colocar a camisa de titular, eu acho que ele não vai ser nem titular do São Paulo, então acho que o São Paulo poderia, de repente, pegar um outro jogador aí que seja mais interessante. O Cebolinha, por exemplo. Mas aí também o Flamengo não é besta, né? O Flamengo vai ofertar só quem eles não querem também. Mas, enfim.
Você aceitaria Alan pela preferência de compra de Marcos Antônio? 73% das pessoas votaram não e 27% das pessoas votaram sim. Deixa eu finalizar esse tema. O Caio está perguntando se vai acontecer. A gente acabou de falar. Estou negociando. O lado do São Paulo afirma que não vai vender de jeito nenhum o Marcos Antônio, mas o Flamengo está tentando aí ofertar essa possibilidade de ter essa preferência de compra. O De La Cruz seria uma boa? Também não gosto. Acho que como jogador é bom, mas se lesiona muito. Não sei. Assim, nesse molde do Flamengo querer um empréstimo, sei lá, o Luiz Araújo não seria legal? Acho que seria uma boa, Luiz Araújo. O que mais, Elite, que tá lá e tá meio encostado? Porque não dá pra falar, tipo, igual o Elite falou, Cebolinha. O Cebolinha foi titular no Acho que eles vão ofertar para essa preferência de compra jogadores que eles não querem de jeito nenhum lá no time deles. Enfim, não sei. Sabe o que eu acho que o São Paulo poderia fazer? O São Paulo poderia chamar o Alan Barcelos lá e falar para ele: olha, filho, me dica 2 moleques do sub-20 deles aí, que não tá jogando, que não subiu, que você acha que podem ser úteis para a gente aqui. Sabe, pegava esses 2 meninos novos já com valor de compra, sabe? Porque se eles de repente começar a jogar bem no São Paulo, o São Paulo tem dinheiro para conseguir comprar depois se precisar. Acho que seria um negócio melhor do que fazer esse negócio com o Alan. De repente pegar uns meninos à base do Flamengo, que a base do Flamengo também é boa. As categorias de base do Flamengo sempre revelam bons jogadores, do que ficar atrás desses medalhões. É óbvio que se a gente tivesse a oportunidade de trazer o Luiz Araújo, é uma posição que o São Paulo tem carência hoje, né? Porque o nosso antigo diretor de futebol fez o favor de vender todos os nossos pontas direitas, né? O William Gomes, o Ferreirão, todos os caras que jogavam por aquele lado, ele vendeu. Hoje o Luca ele joga melhor pela esquerda. O Luca ele é destro, mas ele joga melhor pela esquerda. O Tapia, a gente viu contra o Santos, desculpa. Ele joga, não que ele jogue maravilhosamente bem, mas ele joga melhor pela esquerda do que pela direita. Então a gente tá meio capenga. A gente tem um monte de gente para a esquerda e quase ninguém para a direita. O Lucas, que eu acho que jogou melhor ali na direita, mas também não é a posição do Lucas, né? Ele jogou até que bem ali, enquanto ele aguentou ali a velocidade dele, né, tal. Ele levou vantagem em cima do lateral do Santos, mas eu acho que o São Paulo poderia fazer alguma coisa assim, 2 ou 3 jogadores do sub-20 do Flamengo, mas aí eu acho que tem que chamar o Alan Barcelos. Ele não subiu agora para ser auxiliar do Crespo, então já começar a botar o bichinho para trabalhar, né? Vamos lá. Acha uns 2, 3 caras do Flamengo aí que seja interessante. Perfeito. E o lado do São Paulo também atesta de que a ideia de dar essa preferência de compra para o Flamengo é para acabar com qualquer possibilidade, com assédio. Tipo, Flamengo, é o seguinte, eu te dou ali essa preferência de compra e acaba a conversa, e aí quando eu quiser, eu te aviso da venda. Então é mais ou menos isso aí, tá?